está sendo recontado, contado de uma forma diferente, porque sofreu, na verdade, nesse período. Isso é muito interessante. Nós temos que ter, primeiro, noção de que o Brasil criou um dos maiores programas de reparação em massa a graves violações de direitos humanos, que é tomado como exemplo para outros mundos. Nós somos acionados na Comissão de Anistia, por vezes, para poder transferir a nossa tecnologia de reparação para outros países que vivenciaram transições políticas ou guerras civis. E nós, pouco a pouco, temos tido a oportunidade de dar visibilidade dessa experiência brasileira. Agora, mais recentemente, por imposição, inclusive, de convenções e tratados internacionais em matéria de direitos humanos, hoje os países do norte da África que vivem as suas revoluções democráticas, logo em sequência, deverão criar também programas de reparação, como se dá em todos os países que viveram ditadura, sejam de esquerda, sejam de direita, pois as ditaduras comunistas também implantam programas de reparação no leste europeu. Eu gostaria até de pegar alguns números com o senhor. Quantas pessoas já receberam essa reparação, quantas faltam receber e quantos procuram o Ministério e têm o seu pedido rejeitado? Nós hoje temos em torno de 70 mil processos de anistia política que, ao longo desses 10 anos, foram protocolados no Ministério da Justiça, o que já revela, né, um contingente muito significativo de brasileiros atingidos pela repressão. Nós costumamos dizer que, em razão da ausência da disponibilização dos arquivos, os arquivos oficiais da ditadura militar, especialmente aqueles ligados aos 3 centros de repressão, aos 3 comandos militares, os arquivos do CENIMAR, os arquivos do CIE e os arquivos da CISA, esses últimos parcialmente já disponibilizados, que o maior acervo da ditadura militar é o acervo da Comissão de Anistia, né? E que ali estaria os verdadeiros arquivos da ditadura, enquanto que num registro oficial, feito nas delegacias de repressão, nos DOPs, nos DOICOD, ou pelos comandos, pelos centros de informação que existiam, o SNI, ali ficava registrado que o Duque foi convidado no dia X a se apresentar na delegacia Y para prestar esclarecimentos. No processo de anistia daquele perseguido político está descrito o que efetivamente aconteceu. Que, em primeiro lugar, ele não foi convidado, por vezes ele foi sequestrado dentro da sua casa, que, em segundo lugar, ele não foi liberado logo na sequência, que ele ficou vários dias sob tortura, e que, em terceiro lugar, ele passou a responder, a partir disso, inquéritos policiais e teve o seu projeto de vida interrompido. Então, é da boa correlação e análise desses 2 acervos, os acervos que é a história escrita pelos órgãos de repressão, pelos agentes da repressão, e a história escrita por aqueles que foram atingidos pela repressão, que são os arquivos da Comissão de Anistia, que nós teremos condições para o futuro de criar sínteses em torno dessas narrativas e perceber que não se constrói uma verdade absoluta em torno dos fatos, né? Mas é preciso que agora, hoje, a sociedade democrática dê visibilidade à narrativa das vítimas, dê visibilidade àqueles que durante 21 anos foram impedidos de utilizar o seu direito básico à livre expressão do pensamento, pois nós vivíamos sob um ambiente de censura. A Comissão da Verdade terá uma grande responsabilidade nessa tarefa. Desses 70 mil processos, nós já apreciamos 60 mil deles, 1/3 foi indeferido, sem qualquer tipo de reparação. 1/2 foi deferido parcialmente, foi apenas concedido a declaração de anistiado político, ou seja, o pedido de desculpas oficiais, mas nenhum tipo de reparação econômica, pois se percebeu que não se enquadrava na tipologia legal. E o outro terço, além de receber a reparação moral, o pedido de desculpas, também receberam algum tipo de reparação econômica. Dúvida, a abertura de novos arquivos, novos anistiados deverão aparecer, não? Com certeza, e novos processos deverão retornar à Comissão de Anistia, em função de que essa história não está bem escrita a partir
do momento em que você não tem as comprovações oriundas do Serviço Nacional de Informações. Agora fica difícil comprovar, não é? Porque essas coisas não eram documentadas. Eram documentadas, elas estão todas documentadas do nosso ponto de vista, só que elas não estão disponibilizadas ainda. É o processo de atrasar a anistia brasileira por parte dos militares. Agora, em cima disso, fica difícil você estabelecer um período para se encerrar essas compensações, não é? Não há um período. Mas nós deixaremos em aberto? Na verdade, existe uma jurisprudência já consolidada pelos nossos tribunais superiores de que o direito de qualquer cidadão brasileiro de ser reparado por graves violações aos direitos humanos, ele é imprescritível. Então, mesmo que o legislador quisesse estabelecer um prazo máximo de entrada desses requerimentos, ou nós mesmos na administração assim o quiséssemos, ele confrontaria a essa condição jurídica objetiva que está dada, né? E ela é condizente com os tratados e convenções internacionais que o Brasil, em matéria de direitos humanos, que o Brasil é signatário. É até importante que agora nós acompanhemos de perto os trabalhos da Comissão da Verdade, porque a Comissão da Verdade terá poderes para requisitar documentos, terá poderes para convocar cidadãos a testemunharem e esclarecerem determinados episódios da nossa história, e ela gerará um acervo probatório, um acervo documental único, que até hoje o Brasil não foi capaz de produzir, diferentemente de outros países, e que servirá, evidentemente, também para retroalimentar as duas comissões de reparação, a Comissão de Anistia e a Comissão de Mortos Desaparecidos. Nós teremos nos próximos 2 anos e meio, funcionando no nosso país, 3 comissões concernentes à nossa ditadura militar. A Comissão de Anistia, na pesquisa e elucidação de todos os atos de exceção, a Comissão de Mortos Desaparecidos, focada nos mortos e desaparecimentos, e a Comissão da Verdade, com esse propósito de identificar as principais violações, os principais métodos repressivos, no caso das graves violações aos direitos humanos, a sua autoria, inclusive, né? E ter a responsabilidade de produzir um relatório final que agora sistematize essas informações, com o propósito de a sociedade toda ter acesso e trabalhar para que no futuro esses erros não se repitam mais. Agora nós estamos falando das reparações feitas pela União, mas parece que os anistiados podem também entrar com pedido de reparação pelos estados, não é? Uma não inviabiliza a outra. Em alguns estados, os governos estaduais também criaram legislações de reparação pelos atos provocados pelas forças policiais locais e estaduais. Não aconteceu em todos os estados, mas são indenizações que não concorrem uma com as outras, porque o fundamento se dá em razão da repressão que se instituiu pelos comandos militares e a outra em razão da repressão que se instituiu nas polícias estaduais. Perfeito. Duque, Paulo Abrão, gostaria muito de agradecer a presença dos senhores aqui no programa Fórum da TV Justiça e a você de casa que nos acompanha sempre. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando mais uma vez que o nosso e-mail está à sua disposição para a sugestão de temas aqui para o Fórum. fórum@stf.jus.br. Até o próximo programa.